Nesse bloco eu estou aqui com a colunista da Folha, Mônica Bergamo. A gente vai entrar via Skype com o deputado federal pelo PT, Vicentinho, e a gente vai chamar agora a Daniela Lima, repórter da Folha, que está em Brasília, no Senado, com o senador José Serra. Boa noite, Dani, tudo bem aí? Boa noite, Canzian. Eu consegui segurar aqui o senador José Serra um minutinho para falar um pouquinho com a gente sobre esse dia de hoje, quais são as expectativas dele. Senador, o senhor chegou aqui no Senado agora, acha que o clima está resolvido? Enfim, a gente deve ter um resultado a favor do afastamento? Eu acho que vai ser um resultado amplamente favorável ao afastamento. Agora, vai custar em matéria de horas, porque eu acredito que vai se passar a noite ainda com discursos. A votação, havendo esta noite, vai ser já mais perto da manhã. Havia uma articulação para que alguns senadores abrissem mão ou pelo menos encurtassem seus discursos. O senhor foi procurado? Não, ninguém me procurou. Se houver um acordo, eu topo, desde logo. O senhor está aí entre os cotados para participar de um ministério do vice-presidente Michel Temer. Como é que está vendo essa articulação, o próprio nome do senhor? Não, eu estou concentrado agora na votação de hoje. A partir de amanhã, tendo outra realidade, aí a gente vai falar dela, mas por enquanto não existe. Por enquanto tem um governo, a presidente Dilma vai se votar de admissibilidade, passando a admissibilidade ela se afasta, entra o Michel, aí a gente vai falar de outros assuntos. Canzian, eu vou passar para ele aqui um minutinho, a assessoria dele está aqui do lado, mas para você fazer uma perguntinha, ok? Tá certo. A Mônica Bergamo tem uma pergunta para o senador, ela vai perguntar. Só um minuto. Oi, senador, boa noite. Oi, boa senador. noite. Oi, senador. A Mônica Bergamo está aqui na mesa com a gente, ela tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, senador. Prazer falar com o senhor aqui. Olha só, o senhor disse num evento, certa vez, que nunca tinha visto um presidente de Banco Central tão ignorante quanto Henrique Meirelles. O senhor acha que agora no Ministério da Fazenda ele vai ser um bom ministro, ele superou essa ignorância, ele pode conduzir bem a economia do país? Olha, eu vim dar entrevista sobre a votação de hoje, que é uma votação muito importante. É o segundo, aliás, processo de impeachment de que eu participo. Participei daquele do Collor, na época eu era líder do PSDB na Câmara. Estamos vivendo hoje esse processo. Eu estou mais focalizado nele. Fofoquinhas a gente fala mais adiante. Senador, uma pergunta para o senhor. A gente teve a informação mais cedo, inclusive do Romero Jucá. Quem é o Fernando? Oi, senador, é Fernando Canzian, aqui de São Paulo. A pergunta é o seguinte, a gente teve mais cedo uma informação do Romero Jucá, presidente do PMDB, de que os senadores aí hoje tentariam atingir um número de 54 votos para demonstrar força e já tentar liquidar pelo menos essa expectativa do governo de reverter a situação depois da votação de hoje. Queria uma avaliação do senhor se esse número pode ser mesmo alcançado e como é que é a expectativa do senhor para o novo governo também. Olha, eu não tenho certeza. Meu palpite é que alcance, mas não tenho certeza. Inclusive pode ter faltas, depende da hora também que se for votar, né? Porque vai se atravessar a noite fazendo pronunciamentos. O meu, por exemplo, está escalado, vai ser 4, 5 da manhã, se as pessoas não desistirem. Se houvesse um acordo geral para retirar as falas, eu toparia, mas ninguém propôs isso até agora. Então também depende da hora. Se for uma hora 6h30, 7, não sei qual vai ser o comparecimento. Se não vai haver mais faltas do que haveria, se fosse no outro horário. Mas eu acho que a maioria de 2/3 é clara aqui no Senado. É clara e não é necessária agora, né? Agora basta a maioria simples, que seria basicamente ter 42, porque são 81 senadores. E 2/3 é que seria 54, são 81 senadores, 54 é 2/3. Isso será adiante, ao longo do processo do impeachment propriamente dito. Hoje não está se votando impeachment, está se votando a admissibilidade do processo de impeachment, ou seja, se ele merece ser considerado. E nesse sentido será o primeiro passo, mas ainda a história não vai acabar aí. O que acontece, isto sim, é que a presidente Dilma será afastada se a admissibilidade acontecer.
Senador, após esse afastamento, a expectativa é que, claro, o vice-presidente Michel Temer assume, ele já tem poderes ali para nomear ministros e tomar algumas medidas, principalmente na área econômica. Queria saber um pouco a opinião do senhor, qual é o seu feeling, o que o senhor espera de medidas econômicas, tendo em vista aí essa situação horrível, né, no mercado de trabalho, nas empresas, etc., precisa ser estancada rapidamente. Quais são as primeiras medidas que o senhor vê como necessárias e que vêm por aí? Fernando, quem poderá falar nisso é o próprio Michel, uma vez que assuma a condição de presidente mediante o afastamento da Dilma. Para mim é muito complicado falar em nome dele. Agora, o que eu acho com relação à economia é que vai haver uma melhora das expectativas. Uma parte, não toda a crise, mas uma parte da crise se deve a expectativas ruins, aquelas expectativas profecias que se autorrealizam. Você acha que algo vai acontecer e esse algo acontece pelo fato de que você acha. Eu acho que parte da crise brasileira hoje se explica por isso. Os investidores não investem, uma parte deles pelo menos, porque não tem certeza sobre o futuro. Se aumentar essa certeza, eles vão investir. E se investirem, melhora a situação. Da mesma forma, o mesmo pode ser aplicado para consumidores. A maioria não tem dinheiro. Mas tem uma parte que tem dinheiro e não está gastando pela incerteza do futuro. Melhorando a certeza sobre o futuro, vai gastar. Então, o novo governo vai ter um cacife, vai ter um bônus por conta, eu acho, da melhora de expectativas. As medidas propriamente ditas, isso caberá ao governo anunciar e levá-las a cabo. Senador, eu queria insistir, o senhor acha que a escolha do Henrique Meirelles foi uma boa escolha para conduzir a Fazenda? Não quis responder. O senador José Serra aparentemente não quis responder, saiu ali. A gente está, então, voltando aqui para São Paulo, a gente está com a Mônica Bergamo aqui na mesa, com o deputado petista Vicentinho, via Skype. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para o deputado. Tudo bem, deputado? Boa noite. Como vai, Fernando? Boa noite, Fernando. Boa noite, Mônica Bergamo. Uma alegria estar aqui e uma satisfação. Obrigado, deputado. Bom, a pergunta que eu faço inicial ao senhor é assim, a gente está com essa expectativa, né, do placar aí ser amplamente desfavorável à presidente Dilma na admissibilidade do processo no Senado, depois haverá uma decisão para ratificar essa decisão. Dos 26 senadores que se manifestaram lá no Senado até agora, 22 estão indicando o apoio à saída da presidente Dilma. Quer dizer, o PT sai, o senhor é historicamente ligado ao partido, é deputado pelo partido, etc. O PT sai muito machucado desse processo todo, né? Não só pela retirada da presidente do comando do país, como de todas as investigações envolvendo o partido no Lava Jato. Queria uma avaliação do senhor, qual vai ser o futuro do PT daqui para frente e como é que o partido poderá, eventualmente, se recompor depois disso, né? Bom, em primeiro lugar, quero declarar que esse resultado do Senado hoje é um resultado já esperado. Aí falta coragem suficiente, falta segurança ideológica. Muita gente que está propugnando o golpe sabe que o que a presidenta fez não é um crime, é uma mulher honesta, claro, tem suas dificuldades, sobretudo de articulação, de comunicação, mas é uma mulher honesta, comprometida e está sendo, lamentavelmente, sendo vítima de um processo comandado por bandidos, que diga o Eduardo Cunha que lá está. E uma gama imensa de deputados também envolvidos em situações muito parecidas e senadores também. Então isso é uma insatisfação muito grande que nós queremos colocar, embora nós colocamos na nossa expectativa ainda uma pequena esperança de que eles não consigam os 54 votos quando for para a votação definitiva, após o debate que vai ocorrer dentro desses 6 meses. O nosso partido se sofre, embora sejamos um partido de 1.700.000 filiados, a sua imensa maioria pessoas de bem que querem transformar este país, desde os parlamentares aos nossos filiados no campo, na cidade, na universidade, nas fábricas. Eu tenho convivido, ontem mesmo eu estive na portaria da Ford, conversando com os trabalhadores, estive em vários bairros de São Bernardo também, sobretudo Las Palmas, como também lá na Vila São Pedro,
E as pessoas simples, o nosso povo, têm um temor extraordinário do que pode acontecer com a vida deles. Pessoas que têm casa, que ganharam casa, pessoas que puderam comprar um carrinho, não é? Mas... O diabo é que, neste momento, aconteceram 3 coisas de uma vez. Uma, a crise política, porque a oposição não engole que perdeu as eleições, e durante todo este período não apresentou uma proposta sequer de alternativa à proposta do governo, só detonando, impedindo aprovações importantes, dificultando, em conluio com a parte da base do governo. A outra crise é a crise ética. Eu digo e declaro que do meu partido não deveria ter nenhum companheiro, porque afinal de contas essa era a nossa marca, embora se tem 5, 6 ou 8, são mais de 100 parlamentares, são uns quase 70, mas não falam dos outros partidos. É o PT, claro, por razões ideológicas extremamente de direita colocadas por aí. E a outra crise mais grave é essa questão econômica, que veio junto, e aí a demissão dói muito. Crise esta que poderíamos ter adotado medidas contenciosas, medidas para prever o mínimo do mal que poderia acontecer, mas são crises que acontecem a cada momento, em qualquer parte do mundo. Veja os Estados Unidos, veja a Europa e vejam os períodos já de crise no Brasil. Agora, juntou tudo isso, deu um caldo que, lamentavelmente, tem a mistura do golpe aí colocado. Deputado, o senhor tem razão quando o senhor fala de vários fatos, crise internacional, tudo isso. Agora, o senhor acha que a presidente Dilma, ela estava preparada para exercer a presidência do Brasil? O senhor acha, olhando em retrospectiva, que o Lula acertou ao escolher a Dilma como candidata? Foi uma escolha pessoal dele, sem nenhuma consulta, não houve prévia partidária, não houve nada, foi uma escolha dele, as pessoas votaram nela, achando que na verdade estavam votando nele, era um crédito a ele. Depois houve um segundo momento em que ela quis ser candidata à reeleição e ele não se colocou como candidato. O senhor acha que ele errou, olhando para a história, ele errou ao escolher ela como candidata e errou uma segunda vez ao não se colocar como candidato, sendo que é consenso no PT de que o Lula não deixaria a situação chegar onde chegou, poderia ter muitos percalços, mas não cairia como ela está caindo? Mônica, eu considero o seguinte: primeiro, que a indicação da presidenta Dilma foi, de fato, uma indicação do presidente Lula, mas ela foi eleita na convenção do partido, nas 2 oportunidades. Claro que houve quem quisesse que ela cumprisse apenas um mandato. Mas essa não é a questão. A ousadia de colocarmos pela primeira vez uma mulher como presidente da República e a expectativa de que as coisas caminhariam da forma democrática, com proposta alternativa, mesmo sendo oposição, eram caminhos normais. Eu reconheço que, da nossa parte, nós erramos. Nós erramos quando nos comunicamos mal. Nós erramos quando não tivemos um diálogo profícuo com o Congresso Nacional, que é uma coisa que o presidente Lula fazia, tanto com a oposição como com os deputados da base. E nós erramos muitas vezes quando pensamos que, achando que todos os problemas do Brasil nós seríamos capazes de resolver, e começamos a não ouvir. Isso é uma autocrítica que eu faço, mesmo como deputado. Essas questões tiveram um peso importante, muitas vezes ministros não tiveram esta consideração. Isso tudo é motivo para uma importante reflexão. Agora, você pode não gostar da Dilma, você pode questionar as coisas que ela deixou de fazer, você pode dizer o que quiser, pode ter raiva dela, pode nunca mais votar nela. Agora, golpe não justifica. Esperar essa época da eleição, trocar-se de governo. O que nos deixa mais indignado é esse fato de que uma mulher com 54 milhões de votos, com as medidas adotadas pelo parlamento que ficou muito pior ao longo do período em que estou aqui, já são 4 mandatos, um parlamento reacionário, conservador, que agora tentam retomar a retirada de direitos, como a questão da pessoa jurídica, da terceirização, que a bancada ruralista quer tomar a terra dos indígenas com projeto de lei. Quer dizer, a coisa se agravou. E é claro, aí houve um conluio espúrio, porque mesmo que a Dilma não atendesse todas as expectativas, ela não iria permitir maldade contra o nosso povo.
Deputado, deixa eu pegar carona na pergunta da Mônica aqui. O senhor disse que a presidente e o governo se comunicou mal, não houve diálogo com o Congresso Nacional e tentou resolver os problemas sozinha sem dividir aí um pouco mais com, enfim, a base, os ministros, não ouviu gente como deveria. Mas a presidente Dilma está caindo muito também, porque o país está numa baita de uma recessão, né? Porque se o país estivesse crescendo 4%, 5% ao ano e o desemprego tivesse muito baixo, o processo político seria outro. No entanto, a responsabilidade dessa crise, eu queria uma crítica do senhor, saber o que o senhor pensa sobre isso, é dela, quer dizer, as políticas econômicas que foram adotadas pela presidente Dilma, à revelia, inclusive, de muitos analistas, né? E do PT. Né? E do PT, inclusive. Quer dizer, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco aí a questão econômica, sendo o senhor um sindicalista, vendo aí agora a crise na indústria automobilística, na sua base sindical, etc. Como é que o senhor avalia aí, enfim, o desempenho da presidente na economia? Bom, primeiro, sempre chamar a atenção do nosso povo telespectador, dos nossos internautas. O mundo esteve em crise, ainda está. Os Estados Unidos deixaram de comprar produtos brasileiros. A Europa, idem. Esses aspectos trazem um peso para o nosso país. Aonde é que considero que nós erramos? Quando não adotamos medidas anticíclicas na ordem certa, na dosagem correta. É claro, junte-se a isso. A crise política e a crise ética dá, como eu falei, um caldo até para os golpistas que estão de plantão a cada momento, que chega a pedir até a própria ditadura militar. Eu considero que o nosso povo tem que compreender que, primeiro, todos nós compramos carro. O povo comprou carro novo, mas não se compra carro novo todo mês. O povo anda de avião. Aconteceu até um episódio aqui em Brasília de uma senhora que viajou para a Europa e, por coincidência, no voo entre Brasília e São Paulo, até Guarulhos, por coincidência, sua empregada doméstica ia no mesmo avião e deu ali uma crise, porque a mulher brigou, falou que não sabia, como é que você está andando de avião, vem para São Paulo? A mulher falou, a senhora nunca cuidou de mim, nunca me perguntou, é uma coincidência. Quer dizer, as pessoas não engolem que pessoas pobres possam ter uma passagem de avião, entrar até no teatro, como já aconteceu em vários casos, e assim por diante. Ninguém compra casa também todo mês. Uma hora há uma estabilização. Faltou exatamente qual a dosagem mais correta para este enfrentamento. Agora digo, a cada 7 anos, em torno de 7 anos, ocorre uma crise econômica no nosso país. Isso é uma falha do sistema, que já é falho por ser capitalista e porque se movimenta exatamente com a sede de lucrar sempre, sem pensar nas consequências. Agora, independente disso, pessoal, vamos considerar algumas coisas que até vejo que a Mônica às vezes escreve. O Brasil passou a ser um outro Brasil com os nossos governos. Em casa, quando a gente tem uma crise, nós não vamos expulsar os pais de casa por causa da crise. Nós vamos tentar nos adaptar a ela e buscar sair dela. No caso do Brasil, quando ocorreram as oportunidades, se ganhou casa. O Brasil saiu do mapa da fome, coisa que nunca aconteceu na história do nosso país. Eu vejo jovens negros na universidade, jovens brancos pobres na universidade pública e privada, coisa que também não aconteceria. Agora, tem gente que nunca engoliu, porque sabe que o povo pobre estudando e aprendendo, esse povo não será mais manipulado, não será mais besta, sobretudo a grande comunicação, a grande mídia deste país. Mas, deputado, isso não é um discurso que é um discurso um pouco ultrapassado, daquele eles contra nós, etc. Porque para o empresário quer mais é que o mercado consumidor aumente, né? Quer dizer, o dono de uma universidade, ele quer mais alunos. O dono da indústria automobilística, quanto mais pobres ascenderem e comprarem veículos, melhor para ele. Não é um pouco o discurso que a esquerda vem usando para se defender agora dessa crise econômica, que o senhor atribui, inclusive, ao mercado internacional. O mundo cresceu 3,2% o ano passado. O México, que é um país parecido com o Brasil, cresceu 3,5%. A economia brasileira caiu quase 4%, quer dizer, não dá para explicar muito por aí também. Veja, Fernando, aí é uma discordância que eu tenho de você. Se eu me omitir de falar das coisas boas que esse país conseguiu ao longo deste período,
porque isso é uma coisa ultrapassada, aí, meu irmão, me desculpe, eu vou ser ultrapassado a vida inteira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que parece que se usa a questão da ascensão social. Os ricos não querem que os pobres ascendam. Se usa isso como contra o golpe, por exemplo, que é o discurso da esquerda. Há um golpe porque a direita não quer que o pobre ascenda. Veja, Fernando, não querer que o povo não ascenda não é golpe, não. Isso é uma questão cultural. Eu tenho exemplos de pessoas que quantas vezes me disseram: nossa, como esse Vicentinho é inteligente. Como se pobre negro não pudesse ser inteligente. Eu tenho experiência própria, quando recentemente em São Bernardo, no bairro Três Marias, eu fui participar de uma entrega de várias casas, centenas de casas, pessoas que estavam morando em área de risco, e ao sair dali da inauguração, o Luiz Marinho fez um belo de um projeto, fui visitar um ex-colega meu de Volkswagen, companheiro meu, daquele tempo, fui visitá-lo, ele estava com a cara feia, ele falou: Vicentinho, olha a minha casa, eu construí ela há 25 anos, agora se vão dar casa para vagabundo? Um outro dia, eu entrei no avião, isso era antes da Copa. Uma senhora sentou do meu lado e começou a dizer: meu Deus, isso aqui mais parece uma rodoviária. E aí começou a dizer que era culpa do Lula, da Dilma, os aeroportos cheios, como se fosse uma coisa ruim. Ela começou a dizer que não ia ter Copa, começou a xingar. Eu falei: minha senhora, me perdoe, a senhora está falando com um deputado federal, eu sou o Vicentinho, e quero dizer que a situação está assim agora. Verdade, a senhora tem razão, é culpa do Lula, da Dilma, porque naquele tempo só a senhora podia andar. Então existe uma inveja coletiva. Qual foi nossa falha nessa história? É que nós beneficiamos muito o nosso povo, mas colocamos os jovens na universidade para ouvir uma ideologia que não é a do nosso povo. Nós falhamos quando a gente proporcionou benefícios, mas não mudamos a cultura para a solidariedade. Isso são coisas que não tem que discutir muito entre nós. Agora, é verdade que há uma crise, é verdade que há um problema sério, é verdade que nós erramos muitas vezes. Mas enfim, Fernando, o que eu quero concluir é dizer o seguinte: nada disso é motivo para um golpe. Se não quiser mais a Dilma, não se eleja mais na próxima eleição. Mas do jeito que está fazendo, com a postura do Michel Temer, que hoje já é o presidente ficha suja, não, aí não dá para aceitar. Me desculpe. Agora, deputado, eu queria fazer algumas colocações aqui para o senhor, jogar um pouquinho do passado e um pouquinho para o futuro. Uma delas é o seguinte: o senhor toca em alguns pontos aí, por exemplo, é fato que os muito ricos, isso até é uma constatação que foi feita numa entrevista que eu fiz com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele analisando o quadro, quer dizer, os muito ricos ganharam muito dinheiro e os mais pobres também aumentaram a sua renda. O que sobrou aí no meio do caminho e que de fato tem, as pesquisas e as eleições mostram, tem uma rejeição ao PT, foi a classe média. Quer dizer, nos governos 12, já estou perdendo a conta aqui, 14 anos, né, de governo? 13 anos de governo. O PT, por exemplo, nem o Lula, nem a Dilma mexeram nos impostos do andar lá de cima. Quer dizer, dividendos continuam isentos de impostos, os ricos pagam proporcionalmente muito menos imposto do que os mais pobres, vocês nunca mexeram nisso. O senhor fala da grande mídia, os governos do PT nunca, para não falar que não tocaram no assunto, Franklin Martins tocou, mas nunca fizeram uma proposta concreta de regulação econômica dos meios de comunicação de massa. Tudo isso estava ali à disposição de vocês e vocês nunca fizeram isso. O senhor não faz uma autocrítica nesse sentido também? Quer dizer, é muito fácil falar: tem raiva porque os pobres estão andando de avião, mas a verdade é que vocês nunca tentaram taxar os mais ricos, nunca tentaram, só depois no discurso, né? E também a regulação de mídia, vocês nunca passaram ao largo, né, deputado? O senhor não acha que o PT poderia fazer uma autocrítica séria nesse sentido? Acho, concordo plenamente com você. Nós devíamos ter avançado nesses aspectos, inclusive numa reforma tributária mais justa, mas ela não foi possível, ela não coube dentro do Congresso. Chegou até a ter uma proposta apresentada pelo empresário Fernando Mabel, aquele mesmo que apresentou o projeto de precarização dos trabalhadores no caso da terceirização. Mas esse projeto não avançou. Quando se tentou democratizar os meios de comunicação, foi uma reação extraordinariamente contrária, não tivemos força. Porque como nós dependemos do Congresso, e esse Congresso, veja bem, olha o que aconteceu. Nós éramos 87 deputados ligados diretamente aos trabalhadores. Hoje somos 48, incluindo
deputados traidores da classe trabalhadora. Nós éramos 11% de deputados negros, caímos para 4%. Quem entrou no lugar aumentou a bancada ruralista, que são ricões, aumentou a bancada empresarial, e aquelas bancadas como chamada da bala, a bancada evangélica, muito que nada tem a ver com Cristo, na minha opinião, pelo ódio que eles destilam. Isso também trouxe dificuldade, embora não seja bem uma justificativa. Eu acho que nós deveríamos ter investido nessa questão e botado para quebrar. Por isso é mais um aspecto em que eu reconheço particularmente que nós deveríamos ter evoluído neste caso. Agora, citando ainda o prefeito Haddad e jogando um pouquinho para frente, ele disse nessa entrevista que o PT vai ter que perder o protagonismo do campo da esquerda, que mesmo o Lula já achava isso em 2010 e apostava numa candidatura de Eduardo Campos, que era do PSB, em 2018 para presidente da República. O senhor acha que o PT vai perder o protagonismo, aceita perder o protagonismo nesse campo da esquerda, deputado? Eu, inclusive, recomendo aos meus amigos do meu partido e a nossa militância que voltem a ler, por exemplo, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, e também que é um americano, Franz Fanon, que escreveu Peles Negras, Máscaras Brancas, para verificar exatamente internamente qual será a nossa postura de agora para frente. Nós devemos fazer uma autocrítica, fazer uma importante reflexão. Existe uma juventude que está surgindo nesta luta, devemos nos dedicar a ela, porque eu, quando jovem, a minha escola, a minha formação foram as bombas de gás lacrimogêneo, foram as greves de 80, e quem viveu aquilo sabe o que significa a diferença entre uma democracia e não democracia, entre inflação altíssima e inflação minimamente controlada. Nós deveremos primeiro reconhecer que nós vamos voltar a um patamar muito pequenininho, isso que me deixa muito triste. Nós vamos voltar a um patamar pequeno, mas nós temos ideias, nós temos ideologia, nós temos sonhos. Se a gente tiver a capacidade de retomar, você sabe, Mônica e Fernando, a comunidade indígena, de determinadas crises, quando um cacique comete um erro, ele volta para a ponta da fila. Por que eu estou dizendo isso? Não estou falando do Lula, não. Não, Lula não, né? Não, estou dizendo que, porque todos nós viramos cacique, pessoal. Nós precisamos também voltar, retomar os nossos passos, fazer a nucleação de base, discutir formação com a dona de casa, com o operário. Esse é o nosso trabalho que nós vamos ter que fazer, e os que sobreviverem, como administradores, dar um exemplo de participação, de ouça, de diálogo, de ausculta, porque senão a gente vai naufragar. E eu não acredito, porque diferente do velho PCB ou de outros partidos de esquerda, nós temos uma grande base organizada. Nós temos um grupo muito bom e que está convencido de que nós deveremos fazer autocrítica e dar saltos para frente.